gente, vira e mexe, faz eventos. Então, vou anunciar eventos, o nosso próximo evento. Dia 9 de novembro, já coloquem aí na agenda, no Dragões da Vila, a gente vai fazer uma feijoada com bingo. Para quem já foi no nosso bingo, sabe que é um bingo caprichado, né? Muitas prendas. Vai ter a cartela cheia final, um prêmio de R$1.000 para a cartela cheia e um micro-ondas na quina. Tudo que a gente vai ganhando com a doação e colaboração dos nossos voluntários e trabalhadores, tá? Então, a partir de hoje, já tem lá na lojinha o convite. São várias modalidades de convite. Dá para comprar a feijoada com cartela de quina, a feijoada com cartela cheia, tem várias opções. As meninas da lojinha, onde nossos trabalhadores podem ajudar vocês, tá bom? E quem passar no mercado e lembrar da gente, um quilo de alimento não perecível, sempre é muito bem-vindo e vai nos ajudar a montar essas cestas básicas que a gente entrega todo mês. Então agora eu convido todos a fecharem os olhos. Vamos deixar do lado de fora, ainda que por alguns momentos, as nossas preocupações, os nossos problemas. Abrindo espaço para que Jesus, nosso mestre maior, toque o nosso coração, estejamos aqui inteiros e receptivos, que cada um de nós possa encontrar aqui nessa noite hoje um pouquinho daquilo que veio buscar, de acordo com o merecimento de cada um e com a vontade do Pai. Que assim seja. Eu trouxe o Evangelho aqui, eu desafiei a fazer a palavra de hoje. É um trechinho curto do Evangelho segundo o Espiritismo. Na verdade, esse trechinho foi extraído do Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 13 e 14. E no Evangelho segundo o Espiritismo é o capítulo 18, a porta estreita. É uma palavra curtinha, mas muito significativa. E eu gostaria de trazer essa reflexão para a gente fazer junto hoje. Então, abre aspas. Entrai pela porta estreita, porque a porta da perdição é larga, e o caminho que a ela conduz é espaçoso, e há muitos que por ela entram. Como a porta da vida é pequena, como o caminho que a ela conduz é estreito, e como há poucos que a encontram. O que será que essa porta estreita e essa porta larga que Jesus, na sua passagem tão breve por aqui, deixou há 2000 anos atrás e que até hoje faz tanto sentido? A porta larga que ele se refere, que é fácil para a gente passar, são os caminhos fáceis da vida. As perdições, os desvios, os transtornos, as escolhas erradas, tudo que nos afasta do caminho do bem, tudo que nos afasta das máximas de Jesus. A porta estreita, ela é tão difícil de passar porque ela requer o nosso esforço, quer ver? Só mais um trechinho aqui que eu vou compartilhar com vocês, para vocês verem como sou eu que estou falando. Abre aspas de novo. A porta da perdição é larga porque as más paixões são numerosas e o caminho do mal é frequentado pela maioria. A da salvação é estreita porque o homem que quer transpor deve fazer grandes esforços sobre si mesmo para vencer as suas más tendências. E poucos a isso se resignam. É o complemento da máxima: há muitos chamados e poucos os escolhidos. Fecha aspas. Frisando, as más paixões são numerosas, o caminho do mal é frequentado pela maioria. Quem é mais velho, das antigas gerações, a gente já ouviu os antigos dizerem, né? Que se você quer fazer
Só que quando a gente permite tudo para aquela criança e fazer as coisas do jeito que ela quer, lá na frente, provavelmente vai ser um adulto que não vai ter limites, que vai ter frustrações, que não vai saber lidar com o desconhecido, com a frustração, porque não soube isso desde criança. Um outro exemplo, bem recente, que é exemplo de maldade maior do que a gente está vendo aí nos noticiários, essa adulteração das bebidas com metanol. Meu Deus do céu, eu fico pensando, como que alguém, porque quem faz a adulteração sabe que o metanol é letal. Então sabe que quem consumir ou vai ficar gravemente doente, com sequelas irreversíveis, ou vai morrer. E as pessoas fazem isso. Então, o mal é alguma coisa corriqueira na nossa vida. Na nossa cultura, a gente até acha normal o jeitinho brasileiro, não é assim? Ah, mas não tem um jeito, aí você não pode. Mas se fizer assim, assado. Agora, será que esse jeitinho, no longo prazo, vai trazer mais benefícios ou mais malefícios? A gente não está aqui para julgar atos, nem julgar decisões. Cada um é livre para escolher o que quiser. Mas a gente tem que ter a consciência de que o nosso plantio é opcional, mas a colheita é líquida e certa. E qual é a colheita que Jesus nos ensina? Nós vivemos nesse momento da nossa vida atual, do berço ao túmulo, cercados de tentações, ilusões, falsas crenças. Muitos ainda não acordaram para a realidade de que a vida continua depois que a gente passar para o outro lado, depois que o nosso corpo desencarnar e ficar por aqui, mas o nosso espírito continua, porque nós somos seres milenares. Nós já falamos aqui várias vezes, vocês com certeza já ouviram que se a gente parte do princípio que Deus é bom, Deus é justo, por que existe tanta diferença nesse mundo? Por que um sofre mais, outro sofre menos? Por que um é rico, outro é pobre? Por que um morre cedo, outro morre depois dos 100 anos? Por quê? Se ele é pai de todos e ele é amor e ele é justiça. A explicação a gente encontra nas reencarnações. Porque todos nós fomos criados simples e ignorantes enquanto espíritos. E hoje nós somos o produto das nossas escolhas passadas. Escolhas dessa vida que a gente tem a memória. Eu tenho certeza que cada um de nós sabe as escolhas certas e as escolhas erradas que a gente já fez durante essa vida. Beleza? Mas escolhas também de vidas passadas. E graças a Deus existe um grande esquecimento. A gente não consegue lembrar tudo que a gente fez lá atrás. Porque senão seria muito penoso, muito pesaroso. Se nós estamos nesse mundo de provas e situações, é para que a gente aprenda a encontrar a porta estreita. Porque a porta larga, a gente tem opção todos os dias. É fazer as coisas erradas, é passar o outro para trás, é ser desonesto, é não pensar no outro, é ser individualista, é ser corrupto, enfim, N coisas. É muito fácil passar para a porta larga. É não ter a força suficiente da fé e às vezes sucumbir a más tendências, a vícios, a situações por puro desespero. Não julgando de novo, sem julgamento, mas muitas vezes a carne é fraca. E a gente não consegue sozinho. Sozinho, que eu digo, é sem acreditar que algo maior está por trás de tudo isso. Que Deus, o grande arquiteto do universo, não teria permitido tantas injustiças se nós, homens, não fôssemos os próprios causadores disso. E hoje a gente colhe essa dinâmica de causa e efeito, uma lei universal. Então, queridos irmãos, para a gente passar para a porta estreita e quando chegar do outro lado, estar bem, alegre, feliz, livre
fazer alguma coisa tão simples, mas tão difícil, que é se vencer. Eu preciso me vencer nos meus defeitos, nas minhas mazelas, fazer correção de conduta, aprender a usar o silêncio. Isso o Pai Pedro sempre fala. O silêncio, ele é um aliado nas áreas mais difíceis. Quando a gente parece que vai perder a paciência, vai surtar, vai perder a estribeira, como dizem os antigos, silêncio. Silêncio de alma. Espera aquela emoção ruim passar, para depois a gente tomar as atitudes, para depois a gente conversar, para depois a gente tentar acertar as coisas. Todos nós erramos. E a gente aprender que os nossos irmãos também têm defeitos como nós, ter paciência com os defeitos dos outros, assim como os outros têm paciência com os nossos, isso é um grande treinamento que vai nos ajudar a passar na porta estreita. E uma outra coisa, quando eu estava pensando sobre o que eu ia falar, e me veio à mente essa passagem do Evangelho, porque foi uma passagem que caiu no Evangelho que a gente faz em casa, toda semana, de domingo à noite. E nós sempre temos o costume de abrir aleatoriamente, e caiu nessa passagem, faz umas 2 ou 3 semanas. E coincidiu, eu não sei se todos que estavam aqui na última segunda-feira, mas a lição que eu trouxe na última segunda-feira foi mais ou menos assim. Você conhece Jesus? Conhece, já ouviu falar, né? Conhece. Todo mundo já ouviu falar de Jesus. Agora, Jesus te conhece? Jesus me conhece? Por quê? No mundo de 7 bilhões de pessoas, ou mais, o que a gente precisa fazer para ser conhecido de Jesus? Isso só os encarnados, todos os desencarnados, né? Para que a gente seja conhecido de Jesus, Ele nos conhece através das nossas obras. E a maior obra que a gente pode fazer é lapidar nossa alma. Caindo em sã consciência. Ninguém precisa falar publicamente. Também ninguém precisa apontar o dedo para você, para mostrar os seus defeitos, os meus defeitos. Isso é íntimo e pessoal. Mas a partir do momento que a gente reconhece aonde está errando, reconhece aquele ímpeto de alma, aquela coisa que precisa ser trilhada, é o começo da nossa obra. E assim, queridos irmãos, quando a gente olha para dentro de nós, procura acertar essas arestas, a gente abre espaço para olhar o nosso irmão com um olhar caridoso. Não mais com aquele olhar de julgamento, mas com aquele olhar de compaixão. Não dó. Dó é negativo. Compaixão é positivo. Sentir compaixão de alguém é como se eu me colocasse no seu lugar e temporariamente eu sentisse a sua dor para que eu possa de fato entender o que você está passando. Isso é ter compaixão dos nossos irmãos. E a gente só consegue exercitar a compaixão e depois fazer a caridade, ajudar alguém, não importa quem, se a gente consegue primeiro olhar para dentro de nós, fazer essas pequenas correções de conduta, para que então a gente consiga, ao voltar para a pátria espiritual, e depois do nosso desencarne, passar pela porta estreita, que é a porta dos caminhos mais difíceis. E para encerrar, é fácil trazer isso para o contexto diário, quando cada um de nós lembrar situações da vida, porque assim como a gente teve a oportunidade de fazer coisa errada, com certeza muitos e todos, eu acho que dá para generalizar, todos nós já tivemos também a oportunidade de fazer a coisa certa. E não é gostoso, não é gratificante quando você percebe que às vezes está perdendo alguma coisa que você queria muito, porque sabe que é errado, porque sabe que não pode, ou colocar o seu, dar o seu lugar para alguém, passar na sua frente, em qualquer situação da vida, isso traz alegria de alma. E é isso que o nosso mundo precisa, nesse momento tão turbulento, que todo mundo, e o mundo inteiro está passando.
se a coisa fosse fácil, a gente não estaria aqui. Mas a partir do momento que a gente toma consciência de que entrar pela porta estreita é pautar a nossa vida com os ensinamentos do Evangelho, pelo menos a gente já tem uma estrela guia. A gente já sabe o que fazer e o que não fazer. E isso já é meio caminho andado. Não é mesmo? Então, era essa reflexão que eu gostaria de dividir com vocês hoje.